E aí, pessoal, boas-vindas à nossa aula de hoje. Vamos mergulhar fundo numa explanação incrível sobre a formação sociológica e histórica do nosso país, focando na cultura e nas raízes da desigualdade. A ideia aqui não é só passar um resuminho rápido, tá? Nós vamos transformar todo esse material denso em uma jornada super didática e progressiva. A gente vai reconstruir os fatos, entender os conceitos que sustentam as nossas estruturas sociais e, claro, visualizar a verdadeira história do povo brasileiro. Vai ser fantástico! Para organizar nossa jornada, a gente dividiu o conteúdo de hoje em 5 etapas rápidas. Primeiro, educação, cultura e desigualdade. Segundo, a diáspora africana. Terceiro, resistência afro-brasileira. Quarto, colonização e povos indígenas. E, por último, a luta indígena. Bom, vamos começar direto com a seção 1, Educação, Cultura e Desigualdade. Nossas fundações sociológicas. Sabe, a gente tem o costume de achar que a educação só acontece lá dentro da sala de aula, com um professor na frente do quadro, né? Mas a sociologia mostra que não é bem assim. A gente aprende de 4 formas principais. Tem a educação informal, que é aquela da vivência diária que a gente aprende com os avós. Tem a formal, que é a da escola mesmo, a não formal, que acontece em museus e espaços culturais, e a educação popular, aquela defendida pelo mestre Paulo Freire, focada na libertação e conscientização do aluno. Entender essa divisão é absolutamente crucial. Por quê? Porque a escola tradicional muitas vezes ignora os saberes da educação informal e popular. E adivinhem só, é bem aí que nascem as grandes barreiras sociais. Isso nos leva direto a um conceito brilhante, mas bem duro, do sociólogo Pierre Bourdieu, a violência simbólica. Pensem assim, a nossa sociedade é uma mistura gigante de culturas. Mas, se a escola ensina apenas os padrões de uma única cultura dominante, normalmente a eurocêntrica, o que acontece com as outras? Elas são apagadas. A escola acaba cometendo uma violência invisível contra estudantes de outras origens. É uma engrenagem que, em vez de celebrar a diversidade, acaba excluindo as diferenças. Então, para fechar essa primeira ideia, ser multicultural não é a mesma coisa que ter igualdade. Uma sociedade pode ter várias culturas e ainda assim ser muito desigual por causa do preconceito. Para ancorar isso, a gente tem um exemplo prático muito legal no nosso estudo. A amizade entre a Débora, que é uma jovem negra com raízes africanas e indígenas, e a Carla, que vem de uma família branca e rica. Quando os mundos delas se encontram, rolam aqueles estranhamentos culturais, sabe? E isso prova que a gente só consegue respeitar o outro de verdade quando entende a história por trás dele. E é exatamente por isso que a gente avança para a seção 2, a diáspora africana, as raízes profundas da nossa história. Quando a gente olha para a costa ocidental do continente africano, tem um detalhe que não pode passar batido. Aqueles povos não eram de jeito nenhum um bloco único. Era uma imensidão de etnias completamente diferentes. Só que o colonizador, para facilitar a burocracia do tráfico, passou uma borracha nessa complexidade toda. Eles dividiram milhões de pessoas em grupos linguísticos gigantes, chamados de nações, tipo os bantus e os iorubais, apagando a origem e a individualidade de cada pessoa ao colocá-las à força nos navios. E por que isso acontecia? O motor dessa máquina era o brutal comércio triangular. Funciona assim. Produtos europeus eram trocados por seres humanos lá na África. Esses seres humanos eram levados para as Américas para trabalhar até a exaustão produzindo bens. E esses bens iam enriquecer a elite europeia e colonial. Era um sistema que gerava fortunas de um lado, enquanto devastava sistematicamente o continente africano do outro. Para a gente ter uma visão cronológica bem clara, é preciso saber que esse tráfico absurdo não foi um evento único. Ele rolou em 4 grandes ondas. Começou lá entre 1441 e 1521, focando na Península Ibérica. Depois de 1518, a rota mudou direto para as Américas. Já no finalzinho do século XVI, o fluxo pesadíssimo veio de Angola para o Brasil. E na 4ª fase, lá pelos anos 1690, milhares de pessoas foram trazidas da Costa da Mina para alimentar a sede dos engenhos no Nordeste e o boom do ouro em Minas Gerais. Sintetizando essa parte da história, a gente esbarra em um número que choca qualquer um. Mais de 5,8 milhões de africanos desembarcaram com vida aqui no Brasil. E um detalhe super importante sobre o fim desse pesadelo no século XIX, a Inglaterra pressionou pelo fim do tráfico, sim, mas não foi só porque eles ficaram bonzinhos, não. Eles já estavam industrializados e precisavam de gente ganhando salário para comprar os produtos deles. Além disso, o açúcar brasileiro, feito com mão de obra escravizada, era muito mais barato e quebrava a concorrência das colônias inglesas. No fim das contas, tudo girava em torno do dinheiro. Isso nos leva à seção 3,
resistência e herança afro-brasileira. Porque a história não é feita só de sofrimento, mas de muita luta. Tem um mito enorme que a gente precisa quebrar agora. O mito de que as pessoas escravizadas aceitaram tudo passivamente. Mentira! A resistência era ativa, estratégica e muitas vezes letal. A gente pode categorizar isso. Tinham desde crimes como assassinatos de feitores até revoltas armadas gigantescas, tipo a revolta dos Malês na Bahia. Tinham as fugas incríveis que formaram a rede complexa dos quilombos, e no campo espiritual e cultural, a resistência envolvia formar irmandades e até mesmo o ato trágico do suicídio, que para alguns grupos de origem banta significava uma travessia espiritual de volta para casa. Lembram da Carla e da Débora, que a gente comentou lá no começo? Pois é, a Carla foi assistir a uma roda de jongo com a amiga. Ela viu aquele batuque intenso, a energia lá em cima, mas achou as letras uma verdadeira conversa de loucos. Ela simplesmente não conseguiu entender o que eles estavam cantando. Por que será? A grande sacada é que o jongo não era só música. Era uma resistência cifrada. Era um código secreto. As pessoas escravizadas cantavam enigmas subversivos, literalmente na cara dos opressores. Quando a letra dizia "Umbaúba é coronel", eles estavam comparando o fazendeiro à árvore de umbaúba, que é grande, mas é oca por dentro e não serve para nada. Genial, né? Sem conhecer essa dor e esse contexto, fica mesmo parecendo maluquice para quem está de fora. Fechando essa sessão, a palavra-chave é ressignificação. Como as famílias e tribos foram separadas, eles tiveram que reinventar suas crenças aqui. E prestem atenção nesse detalhe. O hífen na palavra afro-brasileiro faz toda a diferença. Não é uma cópia da África, é uma síntese, algo totalmente novo. O candomblé, por exemplo, que junta diferentes orixás numa mesma família dentro do terreiro, é uma invenção 100% nossa, nascida dessa resistência coletiva. Seguindo em frente, entramos na seção 4, colonização e os povos indígenas, o choque colossal de mundos. No papel, a coroa portuguesa até tentou criar leis para frear a escravidão indígena, mas eles deixaram uma brecha gigantesca e cruel, a chamada Guerra Justa. A regra era a seguinte: se uma tribo fosse considerada hostil, ela podia ser escravizada dentro da lei. Adivinha o que aconteceu? Essa burocracia virou um passe livre para um genocídio disfarçado. Os colonizadores queriam mão de obra barata, já que o escravizado nativo custava bem menos, e usaram essa desculpa para exterminar e dominar. E o pior de tudo é que os colonizadores trouxeram um aliado invisível e letal. Como os povos indígenas viviam isolados da Europa, eles não tinham anticorpos para coisas que pareciam simples do outro lado do oceano. Varíola, rubéola, escarlatina. Foi um massacre biológico. Para vocês terem uma ideia do tamanho da tragédia, em 1562, epidemias mataram 3/4 dos indígenas que viviam aldeados na Bahia. O pavor era tão grande que os tupis deram um nome bem descritivo para a catapora: o fogo que salta. No meio de toda essa violência e contato forçado, surgiram novas figuras na sociedade, como os mamelucos. E aqui a gente precisa ser muito honesto. Essa mistura genética entre o colono português e a mulher indígena raramente era uma linda história de amor. Frequentemente vinha de capturas violentas. Os mamelucos cresceram numa zona cultural cinzenta e acabaram se tornando peças vitais na máquina colonial, às vezes até se juntando aos bandeirantes para caçar outros indígenas. Resumindo essa parte dura da história, a gente viu a transição rápida daquele escambo inofensivo do pau-brasil para um sistema agressivo de escravidão e aldeamento jesuítas. E um alerta importantíssimo para os dias de hoje: quando a gente usa a palavra índio, assim, de forma genérica, a gente está cometendo o mesmo erro do colonizador. A gente apaga a identidade de mais de 1.400 povos incrivelmente diversos que existiam naquela época, colocando todo mundo num rótulo só. E chegamos à nossa última parte, a seção 5, a luta e resistência indígena. Mais um mito sendo quebrado hoje. Se a gente olhar para os registros históricos, tipo as pinturas viscerais do Rugendas, fica muito claro que os indígenas não entregaram suas terras de bandeja. As guerras na selva foram ferozes. Eles conheciam o terreno como a palma da mão e usaram isso para montar emboscadas cirúrgicas contra as milícias que tentavam invadir as matas. Foi guerrilha pesada e estratégica. Essa resistência indígena acontecia de vários jeitos ao mesmo tempo.
Espiritualmente, os pajés batiam de frente com a catequese dos padres jesuítas para salvar a visão de mundo do seu povo. Militarmente, eles davam um banho de geopolítica, formando alianças táticas até com os franceses e holandeses para enfraquecer os portugueses. E teve também a famosa Guerra dos Bárbaros, onde os grupos tapuios pararam violentamente o avanço dos criadores de gado no Nordeste. Ou seja, a resposta contra o invasor foi contínua e imponente por séculos. E para fechar nossa explanação de hoje com chave de ouro, a gente deixa essa provocação gigante no ar. A gente estudou sociologia, viu a escravidão estrutural, entendeu a ressignificação cultural e as guerras pelo direito de existir. Agora que está mais do que provado que a verdadeira espinha dorsal do Brasil foi erguida por pessoas brilhantes que lutaram ativamente contra o próprio apagamento, como a gente pode continuar permitindo que nossas escolas e instituições pratiquem aquela violência simbólica que vimos lá no início? Como deixar que as vozes que formaram o nosso país sejam marginalizadas? Fica aí o convite para a gente repensar nossa própria sociedade e valorizar as nossas verdadeiras raízes. Valeu demais pela companhia pessoal e até a próxima jornada.